Olá, oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Eu sou a professora Kézia Botelho e nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET volume 3 de História. Vamos lá? A semana 3 de vocês trouxe o seguinte tema: Brasil, Império, Período Regencial. Gente, esse período regencial é o período em que Dom Pedro II era um bebê, era uma criança e ele não tinha condições de governar. Ou seja, o pai dele, Dom Pedro I, deixou o trono para ele com apenas 5 anos de idade. Então, como que ele ia governar? Então, no período que Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, até ele fazer 14 anos, quando foi colocado lá o golpe da maioridade, que é quando ele assumiu o Brasil aos 14 anos, este período foi governado por outras pessoas. Nós temos aqui o período em que ocorreu essas regências e como é que elas funcionaram. Trina provisória. 3 regentes que começaram aí a administrar as questões políticas do Brasil neste período de 1831. Depois, eles fizeram a regência trina permanente, que ficou sendo governado por 3 regentes no período de 1831 a 1834. Depois nós tivemos aí a regência una de Feijó, que é o padre Diogo Antônio Feijó. Este governou aí, nas questões políticas do Brasil como regente de 1835 a 1837. E depois dele nós tivemos o Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Dentro aqui deste quadrado, nesse laranja mais clarinho aqui, fala um pouquinho sobre as características de cada um desse período. Lembrando que quando está aqui o golpe da maioridade, é quando finalizou o período regencial, quando aí então Dom Pedro II passou com 14 anos de idade a governar o país, que vai ser aí, então o segundo reinado, ok? Vamos descendo aqui. Nós tivemos, então, neste período aí regencial, algumas revoltas. Então, nós tivemos aqui cabanagem, Revolução Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Tá tudo descrito aqui neste quadro. Mas, para você ficar por dentro, tintim por tintim disso aí, eu vou indicar para vocês clicarem aqui, nesses 2 links no PET de vocês. Gente, os vídeos são uma gracinha, que eu tive o cuidado de clicar para ver como que era. Principalmente esse das revoltas regenciais, explica ilustradamente, muito bonitinho. Então não tem como você não aprender com esses vídeos. Então assista ele, por favor, e depois volta aqui para a gente fazer as atividades juntos, tá? Bom, eu sei que você vai lá, vai assistir, então nós vamos aqui agora para as atividades. Atividade número 1. Quais as mudanças colocadas em prática pela aprovação do Ato Adicional de 1834? As províncias podem criar suas próprias assembleias legislativas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma região politicamente autônoma. Extinção do poder moderador e o governo regencial deveria ser comandado por um único regente. Então, gente, no ato de 1834, as regências não seriam mais trinas, seriam unas, com um regente só. Essa questão aí das províncias poder criar suas próprias assembleias é porque as províncias começaram a ter autonomias e a questão da extinção do poder moderador é que o poder moderador era do imperador. Então, se o imperador não estava regendo o país, não estava governando o país, eram regentes, então não tinha por que existir o poder moderador, beleza? 2. O que era a Guarda Nacional e quais as suas funções? Espécie de milícia controlada por representantes das elites locais que compravam o título de coronel. É nesse momento que se observa a ascensão dos poderes políticos regionais dos latifundiários brasileiros. Então, gente, com a criação da Guarda Nacional, esses coronéis começaram a surgir e ter bastante influência política no Brasil. Quando eles pegavam e compravam esse título, eles já podiam criar uma guarda, uma milícia própria, que atuavam nas regiões onde eles viviam. 3. Sobre as revoltas regenciais, respondo. A única de caráter elitista. Aí lá naquele quadrinho tem ela lá. Está escrito até lá, revolta elitista, é a Revolução Farroupilha. Letra B. A forma de governo proposta pela maioria das revoltas, a república.
Letra C. A importância histórica de cada uma delas. Então eu fui lá naquele quadradinho e retirei a importância histórica de cada uma. Cabanagem, primeiro movimento popular a tomar o poder. Farroupilha, mais longa revolta da história brasileira. Sabinada. Deixa eu consertar aqui esse brasileira. Sabinada, mais importante movimento social em defesa da monarquia. E balaiada, expressão do conflito social proprietários e não proprietários. Inclusive, essa questão aí, proprietários e não proprietários, é porque a revolta ocorreu por causa, né, da exploração dos grandes proprietários de terras às pessoas que não tinham condição, não tinham terras ali. 4. O resultado da discussão política e aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro II representou, letra B, a vitória parlamentar do bloco partidário liberal. Porque existia uma competição, né, entre liberais e conservadores, eles tinham, em alguns aspectos, muita coisa em comum, mas eles tinham também divergências. Então, para que o Brasil pudesse voltar a ter uma estabilidade, o bloco partidário liberal saiu vencedor aí na questão de emancipar e de dar a maioridade para Dom Pedro, para poder seguir as questões políticas do Brasil. Número 5 é uma questão da FUVEST adaptada, que fala Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Farroupilha no Rio Grande do Sul foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado, letra D, pela redefinição do poder monárquico e pela formação dos partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Ok? Então é isso, meus queridos. Chegamos ao fim, então, da semana 3 e eu espero você aí na semana 4. Se esse vídeo foi útil para você, curte, se inscreva, compartilha, me ajuda também. Beleza? Obrigada, até a próxima.